No mais, amigos, eu estou aqui ao lado do Dr. Assis Lima, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e radiologia, e ele vai falar um pouco sobre a importante semana que foi de prevenção do câncer bucal. E ele está aqui no Eusébio. Minutos atrás ele esteve aqui na Câmara Municipal dando uma palestra de maneira clara e objetiva, e hoje ele está aqui ao meu lado nesse momento para trazer algumas informações importantes. Doutor, eu queria primeiramente lhe agradecer pela entrevista. Doutor Assis, eu queria que você me falasse como se pode identificar o câncer de boca. É fácil? Quais os sintomas? Quais as incidências? Eu queria que você fizesse um apanhado sobre essa temática. O câncer de boca ele tem uma particularidade que no início, ao contrário de outras feridas na boca, ele não dói. Esse é o grande problema. Porque se por acaso o câncer de boca iniciasse com dor, todo mundo correria para o dentista e seria salvo. O problema é que ele é traiçoeiro, ele é indolor. E quando ele passa a doer, ele já está num período agressivo. Então por isso a importância de o paciente, se tiver uma feridinha que não cicatriza por 15 dias, imediatamente ir ao dentista para verificar, porque aí o dentista pode precocemente identificar que se ia se tratar de um câncer, ou começando ou no estágio inicial, onde a recuperação dele seria totalmente perfeita. Uma vez o câncer sendo detectado no seu período inicial, ele é perfeitamente recuperável sem nenhuma sequela. A partir do momento que isso passa, vai ficando cada vez mais complicada a sua recuperação, podendo ter até algumas sequelas mais complicadas. A incidência do câncer bucal qual exatamente? Mulher, homem, a partir de que idade? Na realidade, a incidência é mais nos homens do que nas mulheres, tá certo? Porém, o que nós temos que... Eu sempre, quando falo em estatística, eu fico meio preocupado. Uma vez chegaram para mim com uma estatística, dizendo, olha, no meu posto de saúde, nós aumentamos a quantidade de restauração que nós fizemos, aumentamos a quantidade de extração, Então eu fico preocupado porque se aumentou a quantidade de restauração, aumentou a quantidade de cárie, né? Se aumentou a quantidade de dentes extraídos, aumentou a cárie. Então, se a gente analisar pelo um lado, parece que é bom essa quantidade, mas se nós formos analisar pelo outro, foi péssimo. Então, o câncer bucal, na realidade, o que nós temos que entender é que ele é uma lesão prevenível. Ele sendo uma lesão prevenível, ele pode tranquilamente evitar que o paciente tenha uma consequência pior. Porém, o que é que acontece? É que não é colocado os profissionais que trabalham nessa área, principalmente o dentista, como eu falei, o paciente chega no posto para ser atendido, não é a prioridade olhar lesões, é prioridade olhar cárie, né? Se o dente está para extrair, se é para canal, porque isso é que vai fazer a produtividade dele. Então tira o foco principal do profissional para outro que o sistema exige dele. Então esse índice aumenta por conta disso, não é pela formação do profissional, né? Também não seria só orientando a população que isso ia ser resolvido. Se não tiver motivação dos profissionais, se os profissionais não se comunicarem, infelizmente os índices vão aumentar e aumentar e aumentar, vai ser só estatística. Então eu não gosto muito de falar sobre estatística, eu gosto de falar o que é que nós devemos fazer para erradicar isso aí. Por quê? Veja bem, se por acaso um paciente tiver câncer, para ele é 100%. Então para mim estatística não vale. Na saúde, estatística para mim não vale. Porque se de 100 pacientes só morreu um morreu. Olha, infelizmente, todo mundo quando fala em saúde, pensa logo a condição de gastar. Eu garanto a vocês que os procedimentos mais simples são os mais importantes para a saúde. Por exemplo, se nós orientássemos todos os nossos pacientes ao se alimentar, faça o bochecho, isso aí já era o suficiente para você diminuir muito o índice de cárie. Porque a ação mecânica do bochecho já iria suficiente para tirar um bocado de alimento. Porque o que é cárie? Cárie exatamente ela advém da fermentação de alimento. Você não pode comer açúcar, não pode comer tudo, desde que você faça o bochecho.
Mas não, parece que só pode ser feito se tiver pasta, escova, né? Tem que ter uma orientação de escovação. Isso é o ideal. Mas se o paciente não tem condição de comprar a pasta, comprar a escova, um bochecho, água tem em todo lugar. Um bochecho com água é o suficiente. Mas não, nós estamos num país capitalista que parece que a gente só pode ter saúde se tiver dinheiro. Só pode se dar bem se tiver dinheiro. Não, tem procedimentos que não precisam de dinheiro ou de pouco dinheiro que podem ser resolutivos. Basta que os profissionais de saúde que sabem disso comecem a trabalhar com motivação e encontrem não uma regra geral, mas uma regra específica para cuidar da saúde do paciente. Doutor, nem todo nódulo na mandíbula, nem todo ferimento na boca significa que seja câncer. Claro, mas o que acontece é o seguinte, se eu digo para você que você se tiver uma ferida na boca, se tiver 15 dias, corra para o dentista porque senão pode ser o câncer, em alguns pacientes também sabe o que vai acontecer? Ele fica com medo de ir ao dentista, com medo que seja câncer. E aí, por falta de orientação, por falta de uma educação, o que acontece? Ele está se matando. Porque ele vai com medo de não chegar lá, demora, e quando vai chegar, que o câncer não vai parar. Quando vai chegar, já não pode realmente ser salvo. Então, quem se matou? Foi o medo dele. Por quê? Porque ele ficou com medo. E se por acaso a prevenção fosse no posto de saúde, então ele vai tratar o dente. Ao tratar o dente, o colega identifica a lesão. E se essa lesão está no início, e ele faz uma biópsia excisional, já tratou o paciente, já resolveu o problema, salvou o paciente. É isso a história. Bem, gente, conversei aqui com o Dr. Assis Lima, especialista em cirurgia buco-maxilofacial e radiologia, a quem eu agradeço. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.